tristeza acabou, felicidade voltou. Quanta alegria foi o circo que chegou. Quando a tristeza acabou, felicidade voltou. Quanta alegria foi o circo que chegou. A boca do palhaço tagarela, não tem tramela. Mas era criança bonita! Olha aqui, minha Ritinha de camiseta roxa. Ela! Aonde? Aquele! Aonde? Oba! Oba! Quanta criança bonita! Olha, meu amiguinho! Meu amiguinho Lucas! Oi, Lucas! Garoto inteligente, curioso. Ele adora animais. Fica aqui, Lucas. Aqui, sim. Você tá aí, bonito. Olha quem tá aqui! Oi, é o Vitor. Você sabia que ele é super inteligente, curioso e ele não dispensa um desafio? Isso mesmo, Vitor. Fica aqui com a gente também, junto com o Lucas. Uma menininha! Ai, essa é a Marina. Ai, tão meiga, ativa e tão doce. Ai, Marina, senta aqui também. Oi, Rosinha, outra menininha. Essa aqui é a Ana. Você sabia que a Ana, ela pratica judô e ela tem um peixinho chamado Léo, né, Ana? Fica aqui também junto com seus amiguinhos, né? Rita, menininho na parada! Ai, Francisco! Ai, Francisco! Esse é o Francisco, menino inteligente, alegre e curioso. Ele adora cuidar da cachorrinha Flica. Ele vai sentar aqui perto de mim. Vai ter história. Escuta, escuta. Olha quem tá aqui, Rosinha! Essa aqui é a Fica, a doce fiel, companheira do Francisco! E ela adora se divertir com ele. Oi, Fica! Deixa ela perto do Francisco. Desce, É a desce. cachorra dele, né? Aqui. Aqui. Eita, tem alguém que quer sair do baú? É mesmo, ela quer sair sim. É a minha amiguinha Keiko. Oi, Keiko. Abraço, forte, forte. Ela é muito dedicada. É mesmo. Ela é muito divertida. É mesmo. Amiga. E solidária. Sabia? Põe ela aqui pra gente ouvir a história também, né, Keiko? Fica aqui bonita. Olha quem tá aqui, Rosinha! O Avaré! Ele é índio? É sim, Rosinha. Ele é índio. Sabia que a sua etnia é Guarani? E ele vive lá na sua aldeia, que fica lá na reserva do Rio Silveira. Ai, ele adora pescar, nadar. Ele é muito inteligente e animado. Ele também adora estudar a língua e a cultura do seu povo. Você sabe o que significa baré? Sei. O quê? Amigo! Isso mesmo! Menino amigo! É isso mesmo, Rosinha e Ritinha. Eu adoro pescar, nadar, estudar e aprender. Mas eu também adoro contar histórias. Eu tenho uma história muito bonita para contar. Oba! É mesmo? Então senta que lá vem a história!
Era uma vez um peixinho chamado Tico, que vivia a nadar. Ele gostava do avô Tonico, gostava muito mesmo. Onde estava um, estava o outro. Juntos apostavam corrida, brincavam de esconde-esconde, mas a diversão favorita dos dois era brincar no lixão do rio. No lixão do rio? É sim, Rosinha. Lá eles se divertiam tentando adivinhar para que serviam aquelas coisas que as pessoas jogavam no rio. E foi nesse brinca-brinca que Tico começou a notar que o lixão era todo colorido. Tinha latas coloridas, tênis coloridos. Mas o rio era cinza, com plantas e pedras escuras. O Tico não entendia e perguntava ao vovô Tonico por que o mundo dos homens é colorido e o deles não. Vovô Tonico contou como era o rio antigamente. Tinha as águas limpas e as pedras eram coloridas. Falou sobre o dia e a noite, a beleza do sol e a delicadeza da lua. Contou histórias incríveis sobre a dança das nuvens e que os peixes até podiam ser vistos sob as águas transparentes. Tico se encantou. Como seria bom conhecer um rio assim? Naquela noite, Tico não conseguiu dormir. Era como se um montão de formiguinhas estivesse picando suas nadadeiras. De repente, saiu em disparada e foi para o lixão. Pegou uma lata de alumínio, um vidro de geleia, um pati e mais uma porção de coisas. Tico juntou tudo e construiu um aquamóvel. E não pensou duas vezes. Partiu à procura do rio de águas transparentes. Tico descobriu que o mundo dos homens era cinza. As casas eram cinza, os muros eram cinza, as calçadas eram cinza, era cinza para todo lado. Vez por outra aparecia uma planta, mas era tudo cinza mesmo. Mas o Tico não desistiu da sua busca. Ele foi com o seu aquamóvel por todo lado. Conversou com o ratinho do esgoto, com o sapinho que morava no jardim da casa com piscina e nada de encontrar o maravilhoso rio. Cansado, Tico dormiu. No dia seguinte resolveu voltar para casa, pois no mundo dos homens, um peixinho solta não viveria por muito tempo e cinza por cinza preferia viver no rio, que lá pelo menos tinha seu avô, que a esta hora já deveria estar super preocupado com ele. Tico voltava triste por não ter achado o rio de águas transparentes. Seguiu de Barbatana Baixa e foi indo, sem sequer notar que estava perdido. Aflito, procurava o caminho de volta. De repente, um cheirinho gostoso de grama molhada chamou a sua atenção. Era um lugar bonito, cheio de plantas verdinhas e flores coloridas. Tico estranhou, beliscou suas escamas para ver se não estava sonhando. E não estava não, aquele lugar existia de verdade. Com o coração na boca, acelerou seu aquamóvel e seus olhinhos viram algo que nunca tinham visto. Um belo lago de águas limpas e transparentes. E Tico, feliz da vida, começou a gritar. Epa, tenho que fazer voz de peixe. Rosinha, me ajuda aqui. Achei! É esse o lugar que vovô falou! Um lindo peixinho dourado, que também nadava por lá, gritou. É este sim! Pule logo! O que está esperando? E Tico respondeu.
Ih, vozinha de peixe de novo, Rosinha. Não posso! Preciso buscar o meu avô! Ele tem que ver isso! E o peixinho dourado perguntou: por acaso seu avô não é aquele contador de histórias? E Tico foi falando mais que depressa. Sim, é ele mesmo! O peixinho dourado, com os olhinhos mais arregalados que um peixinho possa ter, falou: Rosinha, chegou ontem! Os homens que cuidam deste lugar o encontraram. Ele anda à sua procura com o maior chinelão que o seu bumbum aquático já viu. Ah! Corre, peixinho! Ops! Corre nada! Nada, peixinho! E a nossa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra! Quando a tristeza acabou, felicidade voltou. Quanta alegria foi o circo que chegou. Quando a tristeza acabou, felicidade voltou. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel e se fartar de mel. Olá pessoal, comecei esse vídeo com esses versos de Milton Nascimento porque hoje visitaremos uma usina de açúcar e álcool. Nessa visita nós teremos a entrevista com a química industrial Daísa Ventura e com o engenheiro químico Ricardo Sandrin, que além de falar um pouco sobre as perspectivas dessas duas profissões no mercado de trabalho, também mostrará para você como funciona uma usina de açúcar e álcool, como é o processo de fabricação de açúcar e álcool. Na primeira parte, a entrevista com a química industrial Daísa Ventura. Segunda parte, a entrevista com o engenheiro químico Ricardo Sandrin. E na terceira parte, o funcionamento e as imagens de uma usina de açúcar e álcool em pleno funcionamento. Falou? Até logo! Olá pessoal, mais uma vez para o Ético Entrevista, nós vamos conversar um pouquinho aqui com a química industrial Daísa Ventura. Eu vou fazer algumas perguntas para ela, eu fico muito à vontade, inclusive com isso, que ela foi minha colega de faculdade, a gente fez faculdade de Química Industrial juntos, né? Então, só que eu fui para a área de educação e ela foi para a área industrial. Daísa, obrigado. Imagina, primeira coisa aí, obrigado aí pela... À vontade, então tá à bom. vontade para que precisarem da gente aqui. Então tá bem. Daísa, conta pra gente, o que fez você fazer um curso de Química Industrial? Qual foi a loucura? A loucura? Bom, eu sempre fui apaixonada por exatas, eu sempre gostei muito de matemática, muito de física, muito de química e sempre me dei bem com isso. E ao mesmo tempo eu sempre fui apaixonada por usina. Eu achava lindo o processo de fabricação de álcool, que estava naquela época no auge, não tinha ainda, quando eu entrei na faculdade, não tinha 10 anos dessa busca do Brasil em combustível ecológico, em biocombustível, em sustentabilidade, era uma coisa muito assim... Muito caseira, vamos dizer, né? Isso era muito coronelismo, tópico, né? Era muito tópico para o Brasil, não tinha isso era mais na Europa, Estados Unidos, que estava sempre à frente de tudo isso, mas eu gostava. Então eu lutei muito, tive que estudar muito, né? Para chegar lá, mesmo porque eu sendo mulher naquela época também era uma coisa muito estranha, né? No meio industrial, que era o que eu queria partilhar, você tinha 50 homens e uma mulher para trabalhar. Uhum. Então era um desafio mesmo. Uhum. E eu gostava muito disso. Então eu acabei optando justamente por essa área e também tinha
né, na cidade onde eu moro, então isso facilitou muito, porque eu não precisei sair de casa, eu fiz a faculdade dentro de casa mesmo. Tá? E quando você começou a trabalhar na usina, né, o seu primeiro emprego em usina, conta um pouquinho assim do que você fez aí em todos esses anos de usina aí que você tem. Vamos lá, no início até chegar hoje. Desde o primeiro dia que eu pisei numa usina? Isso. Tá bom. Primeiro dia que você rolou com o tatu. O primeiro dia que a gente foi chamado de peão, literalmente. E quem trabalha em usina é chamado de peão em qualquer parte do Brasil, tá? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um objetivo que era trabalhar em usina. E 6 meses depois que eu estava estudando, eu consegui um estágio numa usina da região para trabalhar justamente na parte de produção de álcool. Então, o diretor da empresa naquela época, eu o conhecia e por conta dessa relação ele me permitiu estagiar na usina. Naquela época não era comum isso. Tá logo no início. Não é como hoje que as usinas buscam muito, tem muitos programas de estagiário, até mesmo para formar esse pessoal para ser absorvido na empresa. Tá? Mas na época não era assim. E eu fui trabalhar numa usina, estudando ainda, já na parte de produção de álcool. Então eu fiz toda uma caminhada, desde um laboratório de microbiologia, nossa, microbiologista, químico, coisa esquisita. Não, mas não é não. Eles absorveram muitos químicos na área de microbiologia. Por quê? Porque era uma microbiologia voltada para processo de fabricação de álcool. Então, o processo de fabricação ele é um processo microbiológico. Então houve um casamento disso daí. Então eu comecei nessa área, aí eu em seguida já passei para o laboratório de análise química de álcool, que na empresa que eu trabalhava eu tive o privilégio de ser um laboratório meio de ponta na época, porque na época era a única usina do mundo que fazia o álcool extra fino para bebida e perfume. Então eu tive o privilégio de assistir esse processo de perto. Fiquei mais apaixonada ainda. Entendi. Aí eu trabalhei 5 anos nessa área, até me formar. E aí depois eu fui para uma outra empresa e passei a trabalhar numa área totalmente diferente do processo de fabricação de álcool, que era o processo de análise de qualidade da matéria-prima absorvida na usina. Tá? Então já foi uma outra etapa, uma outra mudança, aonde eu comecei a trabalhar a parte de, vamos dizer, de cana, propriamente dita. Eu passei a fazer um trabalho que muita gente pensa que é o agrônomo que faz numa usina, mas não é o agrônomo, tá? É um químico industrial. Tá? Porque essa parte ela é responsável por todo o processamento dentro a cana que entra ela que vai nortear todo o processo de fabricação de álcool, de açúcar, de levedura. O ajuste da indústria é diferente? É diferente. Para cada etapa de processo é um ajuste diferente. Então, aquilo que você faz com a cana de açúcar, tá? Aquilo que você vê na qualidade dessa cana de açúcar no laboratório é o norte para o pessoal do processo saber o que está entrando de matéria-prima para saber o que tem que ajustar na fábrica de açúcar para o açúcar sair com a qualidade desejada, na fábrica de álcool para o álcool sair com a qualidade desejada. Entendi. E automaticamente a levedura que é para ração animal, que muitas usinas hoje já fabricam, inclusive esta que eu trabalho. Deixa eu voltar um pouquinho para a indústria. Ok. Aliás, para a indústria não, para o curso. O que a faculdade, quais são as principais matérias que você teve na faculdade e que são importantes dentro da indústria, dentro da sua profissão? Olha, toda a parte de química analítica, química orgânica e inorgânica é usado no processo inteiro. Você tem que conhecer um pouco disso. Da parte de estequiometria, a parte de controle de massa, distribuição de massa, densidade, toda a parte de analítica, parte de matemática, tá? Parte de matemática analítica, álgebra é muito usado. Por quê? Porque o químico industrial, diferente do químico, tá? Diferente do químico, o químico industrial, ele tem uma parte importante numa indústria que é análise de processo e análise de
projeto industrial, que é um pedacinho da engenharia química jogada dentro do curso Isso é de o que química. mais vai diferir aí um bacharel em química. É o que mais vai diferir um bacharel em química de um cara que fez química industrial. Exatamente. Exatamente essa análise de processo. Parte de projetos, parte de você realmente pegar um projeto de uma indústria de açúcar e entender toda a parte estequiométrica dele junto com a parte mecânica Elétrica. junto com a parte elétrica para Entendi. entender tudo que você vai ter que fazer ao longo daquele processo para chegar no teu açúcar final. Que tem vários tipos de açúcar hoje no mercado. Vários. Cada um deles tem um ajustezinho dentro Tem um processo da diferente. indústria Entendi. que tem que ser feito, e o químico Tem industrial... lá uma operação unitária que é diferente de Exatamente, outra. é o químico industrial que está ligado a isso, diferente do bacharel. Não que o bacharel não faça, mas o bacharel precisa de uma especialização para isso, porque senão ele não consegue. Fala pra mim, quando uma pessoa quer ser químico industrial, o que ele precisa ter? O que você acha que ele precisa fazer? Que ele precisa... Qual é o jeitão da fera para encarar um curso desse? Conta pra mim. Olha, tem que gostar muito de cálculo, tem que gostar muito de matemática, tem que gostar muito de exatas, mas eu acho que o que ele tem que mais gostar é de aceitar o desafio de sair de dentro de um laboratório fechado, onde ele está com a roupinha Jalequinho, branca, bonitinho, os o óculos. óculos, a luvinha, né, bonitinho. E aceitar o fato de entrar dentro de uma indústria, vai se sujar de graxa, vai se lamear. Eu já passei por tudo isso. Já tomei banho de caldo de moenda dos pés à cabeça. Já tomei banho de álcool que vazou, já tomei banho de levedura, já fui para a faculdade cheirando tudo isso e não tinha outro jeito. Mas ele tem que gostar dessa parte operacional, dessa parte menos analítica, sabe? Menos de qualidade. Menos bancada. Menos bancada, porque senão ele não vai conseguir. É menos bancada e mais batelada, né? Exatamente. Por quê? Porque hoje os laboratórios absorvem sim o químico industrial, tá? Mas absorvem muitos técnicos, né? E muitos químicos bacharéis, tá? Que é o pessoal que vai para o laboratório e também vai dar aula. Não que o químico industrial não dê aula, mas eu vou dizer a verdade. O dia a dia tem que estar na raiz, senão não faz. Imagina, De né? jeito nenhum. Você está aqui falando e eu estou pensando. O químico, ele trabalha com aquele destiladorzinho, né? Aí eu olhei para trás aqui, olha aí o tamanho, você viu o tamanho da Aquilo é um destilação. destiladorzão, né? Imagina, eu tenho que sair do laboratório e pôr aquilo em prática. e pôr aquilo para funcionar. Então tem que gostar. E deixa eu falar uma coisa para você. Quais as regiões do Brasil que a profissão de química industrial está mais em alta? Você que está no mercado de trabalho há tanto tempo, você Olha, sabe. até uns 10 anos atrás, né, eu acho importante até falar essa cronologia, que é para o pessoal que está buscando aí entender o quanto evoluiu, tá? Até uns 10 anos atrás você só falava em região centro-sul, São Paulo, Paraná, tá? Um pouquinho de Rio de Janeiro, muito pouco. O Rio de Janeiro, a área do Rio de Janeiro está muito voltada em petroquímica, né? É o grande lance do Rio, por causa do mar justamente. Mas assim, a parte São Paulo, Paraná era o point e ainda continua sendo. Não porque sejam os melhores, absolutamente, mas porque foi onde concentrou a maior parte de usinas. Entendi. Então, é a região, né, que mais se desenvolveu no Brasil. Porém, de 10 anos para cá, a região Nordeste cresceu muito. Houve uma injeção do governo nisso, naquela época, e incentivou o Nordeste e o Centro-Oeste, Mato Grosso, uma parte de Goiás, principalmente Mato Grosso, a criar usinas, e os grupos foram crescendo, né? Grandes grupos empresariais foram se interessando. E hoje nós temos na região Nordeste e em Mato Grosso também, na região Centro-Oeste, uma quantidade grande de usinas de porte e qualidade tão boas como as da região Centro-Sul. E deixa eu acho que uma parte da pergunta acho que você até matou há um tempinho atrás, mas deixa eu voltar um pouquinho. Saturação de mercado de trabalho. Está tendo ou você acha que ainda tem folga ainda
Para quem está entrando hoje, daqui 4, 5 anos, você ainda acha que Olha, tem eu acho que ainda tem espaço? Principalmente na região Nordeste e na região Centro-Oeste. A região Centro-Sul, ela está realmente cheia, né? E hoje, as usinas que estão se expandindo é que estão tendo abertura, tá? Maior para esse mercado, tá? Mas se você me perguntar se hoje ainda existe um campo grande para essa área, existe, porque ainda é uma profissão em expansão. Não só aqui, os nossos vizinhos estão de olho nisso. Entendi. Tá? Os nossos vizinhos chilenos, bolivianos, por incrível que possa parecer, estão absorvendo muita mão de obra brasileira, que é quem retém a tecnologia mundial, tá? Em fabricação de álcool e as melhorias em açúcar, embora a gente ainda dispute um pouco aí com a Índia e com a Austrália. Remuneração de um químico industrial. Vamos lá, do Nordeste, vamos descendo. O que você tem aí de dados em relação aos seus colegas, né? Porque eu acho que algumas usinas ainda valorizam muito essa mão de obra, como ela merece, tá? Mas é uma remuneração difícil. Por quê? Porque as usinas, elas ainda têm uma característica, né, de mão de obra não qualificada. Então, de uns anos para cá, como a exigência, até mesmo a exigência de legislação, tá? De que você tem que ter um cara qualificado profissionalmente para aquilo, é agora que a coisa está começando a se expandir. Tanto no Nordeste, quanto na região central. Então a tendência é crescer um pouquinho. A tendência é crescer. Porque a qualificação aumenta, Não, a né? tendência é crescer, sim. Ela está crescendo. Está crescendo lentamente, tá? Porque as usinas tinham um conceito diferente que vem sendo quebrado ao longo dos anos. Eu acho que é até importante dizer o seguinte: existe muito mito que usina tem trabalho escravo. Não é bem assim, tá? Porque médico também tem trabalho escravo, se a gente for analisar assim. Porque o médico não tem hora para chegar, não tem hora para sair, não tem hora para dormir, o telefone toca, é emergência, é segunda, é terça, é quarta. Usina não é diferente. Quando você está na época de safra, não existe feriado, não existe sábado, não existe domingo. Conforme a sua área de atuação, conforme o teu grau de responsabilidade e autoridade dentro da empresa, na sua área, você não tem hora, então você não tem turno, você tem um horário que é fixo, obrigatoriamente todos os dias naquele horário. Aquele você ali tá é lá. mínimo, é né? mínimo. É um mínimo. Mas você tem que estar disponível a qualquer hora, porque eu sempre falo que é igual médico, tá? Eu recebo ligação de madrugada, eu tenho que vir para a usina de madrugada, eu tenho que vir feriado, eu estou em casa numa boa, toco, ó, o problema tá sério aqui, eu tenho que pegar o meu carro e ir para a usina. Eu preciso, por quê? Porque eu tenho um grau de responsabilidade e autoridade que me exige isso. O interessante do profissional hoje é que eles estão buscando muito esse pessoal para a área de chefia, de gestão de pessoas, área de gerenciamento. Volto a dizer, menos laboratório, menos bancada, mais gerenciamento de processo. Daísa, finalizando, qual é a dica que você dá para quem está querendo entrar nessa roubada que é a química industrial? Roubada nada, brincadeira minha. Não é roubada não. Não é roubada. Eu acho, antes de eu responder essa pergunta, eu vou dar uma dica para a galera que está assistindo. Não existe profissão que seja roubada, desde que você seja apaixonado por aquilo que você faz. Então a dica que eu dou é: você tem que gostar daquilo que você vai fazer. Você tem que gostar, se você quer trabalhar em usina, ou em petroquímica, que também absorve o químico industrial, ou em metalúrgica, porque também absorve o químico industrial, ou em siderúrgica, porque também absorve o químico industrial. Você tem que gostar de pôr a mão na massa, de enfrentar um processo, de enfrentar um batalhão de gente, de enfrentar o desafio de ter no caso de uma usina, né, de ter um destilador gigante, diferente de um destilador pequenininho. Que nem sempre quer funcionar do jeito que você quer, né? Quer funcionar do jeito que a gente faz no laboratório. Você tem que gostar daquilo que você faz.
Se você não gostar, pode ser o curso mais point do universo. Você não será bem sucedido. Essa é a minha dica. Ah, legal. Pessoal, ó, então a gente fez aqui a entrevista com a Daísa, química industrial, há 28 anos, né? Isso, errei não. 23 mais 5 são Não 28. errou, não. É, 28 anos aí de lida dentro de usina, Só dentro de usina. fazendo de tudo, né? Peão de usina. Pessoal, obrigado, um abraço, viu? Bom, todo o processo de açúcar, de fabricação de álcool, de levedura, ele começa aqui. Na verdade, ele começa no campo, que é quando você está preparando a cana, tá? Para que ela seja processada. Isso também tem um processo químico nisso daí, tá? Depois ela vem, até por uma questão administrativa, ela passa pela balança, onde o caminhão é pesado, para fins não só de balanço material da usina, porque nós precisamos saber o que está entrando, mas também para efeito de pagamento, porque muito dessa cana não é de propriedade da empresa. Essa cana, ela é pesada, tá? E a maior parte dos caminhões, eles são sorteados para análise, né? Nós damos esse nome, tá? O caminhão é sorteado para que seja feita uma análise tecnológica dessa cana, para saber a qualidade dela, para que ela possa ser processada na usina. Então, depois que ele sai da balança, ele vem para esse laboratório, que muita gente conhece como laboratório de pagamento de cana, mas na verdade hoje ele tem uma outra conotação, que é o quê? É um laboratório que faz a análise da qualidade da matéria-prima que vai ser processada numa usina, tá? Então ele tem um tubo extrator, que é o que retira essa amostra, que é esse equipamento grande que vocês estão vendo. Essa amostra ela é jogada para dentro do laboratório, tem um equipamento que faz toda a trituração dessa cana, para depois essa cana ser analisada. Esse resultado vai para a indústria, para que junto com todo o processo seja feito o balanço material para a gente saber se a eficiência da extração desse caldo foi boa ou ruim no final de 24 horas. Bom, depois de lá do laboratório, depois que nós vimos a cana entrar, ser analisada, ela vem para dentro da indústria, ela é descarregada nas esteiras, cana mecanizada numa esteira especial para cana mecanizada, cana inteira cortada manualmente numa esteira especial. Isso vai para a moenda, que é esse complexo que vocês estão vendo. Aqui a cana é tombada, ela é triturada e ela é preparada, tá? Com água, para que o caldo dessa cana vá para a fábrica de açúcar, onde vai ser feito o açúcar, ou para a destilaria, vocês vão ver. E a parte do bagaço vai transportada numa outra esteira, diretamente para a fábrica, para as caldeiras, para ser cogerada energia na bioenergia da usina. Então essa é a parte que processa em primeira instância a matéria-prima, que é a cana. Depois da moenda, quando eu comentei que tritura a cana, nós preparamos o caldo, fazemos um pré-preparo do caldo, o bagaço vai para a bioenergia, aí o caldo entra dentro da fábrica e aí o Ricardo vai estar mostrando para vocês o processo, um resumo, tá, do processo de fabricação de açúcar. Logo após então o processo de extração do caldo da cana, do esmagamento, aquela parte física da cana, o bolo de bagaço, segue até o processo de cogeração. Já o caldo vai seguir a linha do tratamento. Aqui na fábrica de açúcar, então, a gente vai purificar e clarificar esse caldo para que ele possa ser transformado, no primeiro momento, em açúcar e também em etanol lá na destilaria. Para o açúcar, então, ele vai seguir por decantador, vai passar por um processo de aquecimento, onde junto com o auxiliar químico, chamado polímero,
a gente vai retirar todas as impurezas do caldo. Ele vai passar a chamar caldo clarificado e vai seguir para o processo de concentração. Lá ele vai passar por uma evaporação, onde ele vai ser tirada toda a água e ele vai ser transformado em xarope. O xarope vai passar para o processo de cozimento. No cozimento a gente vai formar o cristal. Após o cozimento, essa massa de açúcar passa pela centrifugação, onde a gente vai separar o melaço que vai para a destilaria do cristal de açúcar, aquele cristal branco, que vai vir para esse equipamento que é o secador rotativo. Então aqui a gente tira toda a umidade do açúcar, peneira e passa num processo de separação magnética, preparando ele para ser ensacado. Então esse, de uma maneira resumida, é o processo de produção do açúcar. Certo? Bom, então após o tratamento do caldo da cana, o mesmo vai ser destinado aqui para a destilaria, onde a gente vai fazer o tratamento do mosto. O mosto nada mais é do que a mistura do caldo da cana com o melaço que saiu da fábrica de açúcar e a água. Esse subproduto vai ser utilizado para alimentar o processo de fermentação alcoólica. No processo de fermentação alcoólica, a cepa de levedura, que é da família Saccharomyces cerevisiae, que vem da cana-de-açúcar, ela se alimenta desse açúcar contido no mosto e transforma dentro do metabolismo dela esse açúcar em etanol, que a gente dá o nome de vinho fermentado. Esse vinho fermentado, então, ele passa por um processo de centrifugação, onde a gente vai separar o que a gente chama de fermento, que é a levedura, do vinho que a gente chama de turbinado. Esse vinho turbinado é uma solução alcoólica que vai ser utilizado nos aparelhos de destilação para produzir o etanol. Já o fermento, que é a levedura, retorna para o processo fermentativo e inicia um novo ciclo de alimentação. O vinho fermentado, turbinado, que está aqui no aparelho de destilação, ele vai ser então, na primeira coluna, que a gente chama de coluna A, ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso, a gente passa ele para o nome de flegma. Esse flegma nada mais é do que o etanol em estado gasoso sendo purificado. Então, para a gente chegar no etanol, a gente precisa destilar, que seria quase uma evaporação, o vinho turbinado para chegar no etanol puro, como a gente conhece. Aqui nós temos 3 aparelhos de produção de álcool hidratado, que é o aparelho que é o álcool utilizado no veículo, no combustível. Ele passa para esse estado gasoso e depois ele vai ser sublimado, ou seja, ele passa do estado gasoso para o estado líquido no condensador e daí é armazenado. Fora isso, a gente pode pegar esse álcool hidratado e trazer para essa unidade, que é um aparelho de desidratação. Então é o que a gente faz, a gente vai tirar toda a água do álcool através do uso de solvente. No caso aqui dessa unidade, é o monoetileno glicol, que é um composto orgânico. Então ele extrai toda a água do álcool e eleva ele para uma graduação de até 99,99 graus. Então esse álcool é o que é utilizado aí para mistura na gasolina e é utilizado também no mercado europeu, no mercado internacional para exportação. Você viu o que sai de dentro da cana? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa visita na usina de açúcar e álcool. Abraço! Saudações, parceiros do Ético Sistema de Ensino. Eu estou aqui na Rivabem Arquitetura com o arquiteto Fernando Rivabem, esse que é um dos escritórios de arquitetura mais conceituados no estado de São Paulo e no Brasil. E dentro do programa Ético Entrevista, falaremos hoje sobre a profissão do arquiteto, o curso de arquitetura oferecido aqui nas nossas universidades do estado de São Paulo e também pelo Brasil. Fernando, é interessante que você saiba que é um prazer entrevistá-lo em função do seu conceituado trabalho. E eu acho que uma forma bastante legal de nós começarmos nossa entrevista falando um pouquinho de você. Afinal, como foi a sua escolha? A carreira universitária, o arquiteto. Tínhamos muitos arquitetos no Brasil, era um curso muito difundido. Como é que foi a coisa? Conta pra gente. Carlos, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa entrevista, né? E espero contribuir aí de alguma forma para o pessoal aí que está escolhendo a profissão, né? Os nossos vestibulandos. Acho que como todo estudante, como todo adolescente, né, a gente tem uma dúvida muito grande em qual opção, qual profissão escolher, né? Certo. Eu, desde criança, eu desenho, né? E, assim, o desenho, a arquitetura, é claro, quem desenha já tem uma afinidade muito grande com a profissão. Mas
Na época, eu me recordo, eu prestei vestibular de arquitetura e prestei vestibular de engenharia, né? Engenharia civil. Como nós já falamos antes, a engenharia e a arquitetura, muitas pessoas acham que tem uma afinidade muito grande, né? As profissões interagem, porque nós trabalhamos no mesmo segmento da construção civil, mas elas são totalmente diferentes, né? A engenharia é totalmente voltada aí para ciências exatas, né? E a arquitetura para humanas, quer dizer, a arquitetura é uma arte. Coisa, é uma arte, sim. É uma profissão milenar, então acho que hoje surgiram muitos cursos, né? Que são recentes em função de tudo, né? que ocorreu aí das mudanças na nossa sociedade, no desenvolvimento, né? Mas algumas profissões são milenares, né? A medicina, o direito, a arquitetura, a engenharia. E isso eu acho que é uma coisa importante, né? É uma profissão muito bonita, né? A arte é uma coisa muito importante para a arquitetura, né? O filósofo Goethe, famoso alemão, dizia que a arquitetura é a música petrificada. Que coisa, não é? Então veja, como estudante, você pensava em arquitetura porque já tinha esse dom artístico. O dom artístico é importante para o arquiteto, não é verdade? Desenhar bem, por exemplo. Agora, em se tratando do ensino médio, que a gente falava antigamente no colegial, as matérias que se estuda, as disciplinas que a gente fala dentro de um termo técnico, não é? Matemática, física, quais seriam as mais interessantes para o arquiteto? Por exemplo, o aluno vai escolher a arquitetura, mas de repente ele deve gostar de determinados assuntos mais do que outros, ou isso não interferiria? Eu acredito que sim. O desenho eu acho importante porque a pessoa que desenha tem uma visão tridimensional das coisas, né? E até uma análise crítica, né? Pelo menos do que é feio, o que é bonito, o que é harmônico, né? Então, quem já tem essa vocação, tem essa facilidade, eu acho que, no caso do curso de arquitetura, eu acho que é um bom passo, um bom caminho, né? Para quem já tem essa habilidade. Além disso, o arquiteto ele tem que ter uma visão, ele tem que enxergar na frente das outras pessoas, porque principalmente quando a gente trabalha na área do urbanismo, né? Quer dizer, então você arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo. Você tem nas suas mãos, quer dizer, a responsabilidade do desenvolvimento urbano de uma cidade, do crescimento de uma cidade, isso já numa escala maior, né? Mas você tem que vislumbrar o que vai ocorrer, como que as coisas vão acontecer. E então essa visão de futuro é muito importante também. Todas as áreas que você tem acesso, né, na escola, no ensino secundário, quer dizer, tudo que for voltado para esses aspectos, a pessoa que tem esse perfil, acho que certamente vai ter uma vocação para fazer o curso de arquitetura, né? Eu gosto muito da minha profissão, não me vejo fazendo outra coisa, né? Então, no meu caso, foi muito bom. Eu acabei... Na época de universitário pensou em desistir, não? Não, achou que tinha realmente acertado. Tá certo, você acaba de nos passar, então, os requisitos para ser um bom arquiteto. Como trabalha o arquiteto? O arquiteto trabalha em empresa? Como funciona? Ele pode trabalhar em empresa? O arquiteto tem várias áreas de alternativas, várias certo. opções, né? Ele pode trabalhar nos órgãos públicos, ele pode trabalhar numa prefeitura, numa secretaria de planejamento urbano, pode trabalhar numa secretaria de obras, né? Nesse caso, o trabalho dele vai estar, como eu falei anteriormente, ele vai estar mais voltado aí para a cidade como um todo, o desenvolvimento urbano da cidade, né?
Ele pode ter o seu escritório, um escritório voltado para projetos de residências, para projetos menores, como também pode ter um escritório maior, uma proposta de trabalho junto a grandes construtoras, incorporadoras e desenvolver projetos de edifícios, projetos maiores, né? Então é uma gama de alternativas muito grande. Tem muitos arquitetos que são paisagistas, tem muitos arquitetos que desenvolvem um trabalho de arquitetura de interiores, né? Então... No caso aqui da sua empresa, existe algum caminho mais específico? A gente acabou seguindo por esse caminho aí dos projetos maiores, né? A gente também, para você ter um retorno financeiro dentro da profissão, eu acabei optando em desenvolver esse tipo de trabalho. O histórico da minha vida profissional, quer dizer, eu trabalhei desde o início da faculdade, fazendo estágio em alguns escritórios em Campinas, né? Desde o primeiro ano de faculdade. Né? Um bom caminho, assim. E esses escritórios, eles... o primeiro escritório que eu trabalhei foi eram de dois arquitetos, o Roberto Leme e o Ricardo Badaró, né? Então aprendi muito com eles eram formados pela FAUSP e desenvolviam um trabalho na época, eles faziam muitas residências, projetos, edifícios públicos, e foi um grande aprendizado, né? Posteriormente eu fui trabalhar no escritório do Eduardo Homem de Melo. O Eduardo já tinha um escritório mais voltado para projetos de edifícios residenciais, comerciais, e trabalhava junto a grandes construtoras, né? Então lá nós passamos um período maior e eu acabei seguindo por esse caminho, né? E hoje o forte do nosso escritório, né, o volume maior do nosso trabalho realmente são os projetos de edifícios residenciais, edifícios comerciais, condomínios. Bom, Fernando, você falou para a gente aqui como foi o início da sua carreira, ainda como universitário, não é? Fazendo estágios nos escritórios de arquitetura. Bom, você escolheu um caminho a seguir. No início dos anos 80, você que se formou em 1981. Hoje, o aluno que pensa em fazer arquitetura e depois vai seguir esse caminho como arquiteto, seria essa a sua dica para quem se forma hoje? Vamos perguntar melhor. O que deve hoje fazer o recém-formado, o universitário, para ser um profissional de sucesso, como é o seu caso? Olha, eu acho que é fundamental fazer estágios, né, durante o curso, né, durante a faculdade. Acho que desde o primeiro ano, assim, você sai na frente dos outros, quer dizer, você tem uma vivência prática aí que acho que é fundamental. E uma coisa muito importante, os escritórios em que você vai trabalhar tem uma influência muito grande na tua maneira de trabalhar no futuro. Perfil profissional. No seu perfil profissional e mesmo na forma de você conduzir o escritório. Certo. Quer dizer, aquelas informações que você tem no início, nestes escritórios, eu estou falando isso pensando no meu caso. Quer dizer, então, muito desses escritórios que eu comentei com você, que a gente trabalhou no início, ficaram gravados a maneira de trabalhar, de conduzir os projetos, né, a mesma parte do dia a dia do escritório. Então, isso tem uma influência muito grande. Então, eu acho que os estudantes têm que procurar já fazer o estágio desde o início e procurar grandes escritórios, bons escritórios. Às vezes vocês podem achar que aqueles escritórios é difícil conseguir ali um estágio, são inacessíveis e tal, mas a gente tem que tentar, tem que, né? O escritório precisa também do estagiário, não claro, é verdade? Claro, né? E trabalhar desde o início, né? Eu tinha
eu sempre dei preferência às pessoas que vieram procurar trabalho com a gente, estágio, na época das férias, né? Então, quando vinham procurar trabalho em janeiro, em dezembro, aí eu achava bom, porque, puxa, se está procurando trabalho agora é porque o trabalho está mais importante do que o lazer aí, né? Naquele momento, né? Então, isso acho que é fundamental. E o recém-formado, ele tem assim um tempo médio de destaque na profissão, por exemplo, 5 anos, ele consegue se destacar rápido? Como você consegue vislumbrar esse tipo de caracterização? Acho que isso depende muito da pessoa, do indivíduo, né? Mas é claro que todos precisam de um tempo aí para um tempo de amadurecimento profissional, né? Que já vem conseguido antes, né? Com os estágios. Né? Mas dependendo do perfil de cada um, né? Além da competência profissional, tem a questão do relacionamento, da comunicação, e esses aspectos são importantes não só na arquitetura, como em todas as profissões, né? Esse é o dia a dia do arquiteto. Como um dia a dia? Como ganhar clientes na arquitetura? Porque o arquiteto, você faz um estudo de viabilidade, você tem que apresentar isso para o teu cliente, muitas vezes convencê-lo de que a ideia inicial não estava correta, que você apresentar uma proposta nova. E para isso você tem que ter ferramentas aí para convencê-lo e, né, além do seu projeto, é claro, ser um bom projeto, né? E o arquiteto trabalha sozinho? Ou ele precisa de uma equipe? Ou precisa de uma equipe. No nosso caso, que fazemos aí os projetos de grandes edifícios, né, são tarefas multidisciplinares, né? E mesmo o projeto, ele tem suas etapas, né? A gente acaba até aqui dentro do escritório, internamente, dividindo as diversas fases do projeto com equipes diferentes. Então, o que é um projeto de arquitetura? Acho que é bom eu entrar nesse aspecto para que todos entendam como que funciona o nosso trabalho. Então, o cliente, ou uma construtora, uma incorporadora, nos procura com um determinado terreno para que ali a gente desenvolva um projeto que já está dentro de um briefing, de uma pesquisa de mercado, alguma coisa, no caso de um edifício residencial, por exemplo, né? Então, isso, a demanda de mercado, enfim, eles nos apresentam um briefing para um projeto naquele terreno. Nós desenvolvemos os estudos preliminares, como chamamos, né? Que são as primeiras ideias, as primeiras propostas, a implantação do edifício naquele terreno, a planta baixa da unidade, do apartamento tipo, as soluções de garagem, as soluções do térreo, apartamentos de cobertura, se houver, enfim. Essa é uma primeira etapa. Uma vez aprovado esse estudo, ele tem que ser submetido à aprovação junto aos órgãos públicos, né? A prefeitura e demais órgãos. Então, é feito um trabalho, os desenhos para aprovação nos órgãos públicos, que tem suas características, tá? Atender toda a legislação, a lei de uso de solo, enfim. Esse trabalho, essa é uma segunda etapa. Paralelamente, quando esse projeto vai ser lançado no mercado para comercialização, para venda, são feitas todas aquelas imagens, ilustrações. Hoje são imagens quase que fotográficas, né? Você tem uma visão de todo o projeto, de todos os ambientes, assim, uma visão bem real. E isso é feito nesse período, aí, durante a aprovação junto aos órgãos públicos, que posteriormente é feita a incorporação, toda a parte jurídica, tal, para que isso seja colocado à venda no mercado, né? Numa outra etapa, a gente desenvolve o projeto executivo. O projeto executivo são as plantas que vão efetivamente para a obra, para ser executada pelos engenheiros, né? Então esse é um trabalho bem complexo, que ele tem que ser compatibilizado com
com outros projetos, que é o projeto de estrutura, de instalações, de fundações, ar-condicionado, enfim, tem uma série de outros projetos. E o projeto de arquitetura é o embrião de tudo. E ele tem que ser feito em conjunto com os outros projetos para, finalmente, a gente ter aquele edifício construído e finalizado, entregue ao usuário final, enfim, né? Mas ele é um período longo, né? Logicamente que eu estou falando aqui do nosso trabalho especificamente, né? Que é o projeto de edifícios aí. Então, tem uma série de interferências, uma série a participação de outros escritórios, né? Complementares. Então, voltando ao início da sua pergunta, internamente a gente tem equipes que trabalham ou no projeto legal, no estudo preliminar, no projeto executivo, né? E funciona bem dessa forma, né? Vamos considerar que você tem pouco mais de 30 anos de profissão. O trabalho do arquiteto nesse período mudou muito? Mudou porque mudou a ferramenta de trabalho. Quando pensarmos em sustentabilidade, por exemplo, que se fala tanto hoje em dia, a sustentabilidade limita o trabalho do arquiteto? Não, de maneira nenhuma. Acho que a sustentabilidade, não só na arquitetura, né, mas acho que essa é uma preocupação que a gente deve ter em todos os segmentos, né? Até no nosso dia a dia, na hora de tomar um banho, você tem que pensar no consumo de água e tudo mais. Mas eu acho que os projetos que têm essa preocupação e que estão, os escritórios que estão partindo para isso, né? Acho que é o caminho, quer dizer, inevitável, uma postura correta, né? E acho que vital aí no futuro, né? E a informática nesse período deve ter contribuído muito também. Quando você fala, né, o que mudou na arquitetura, quer dizer, mudou a ferramenta de trabalho. Então, na época que eu fiz arquitetura, eu me formei em 81, né, a gente trabalhava com caneta nanquim, papel vegetal, né, a régua paralela na mesa, era uma coisa bem rudimentar, né? Para os dias de hoje, pelo menos. Para os dias de hoje, E ao longo do tempo, eu me lembro que a gente comprou o primeiro computador para o escritório em 89, né? Era um PC aí totalmente, eu acho que hoje, jurássico, né? Pois é. Mas essa mudança de ferramenta de trabalho, quer dizer, mudou todo o contexto nosso, né? de trabalho, porque agilizou muito as coisas, quer dizer, você imagina, por exemplo, na época que a gente fazia uma implantação de um grande empreendimento com várias torres, você tinha que desenhar uma a uma, né? E era uma coisa demorada. Hoje está mais ágil. Hoje você aciona lá, repete aquela projeção da torre, né? Em diversas situações, quer dizer, mudou completamente a maneira de trabalhar, né? Uhum. E é claro que as pessoas da minha geração, quer dizer, a gente conseguiu se adaptar aí à nova ferramenta, né? Mas os jovens aí têm muito mais facilidade aí, né? Pegam a coisa com muito mais facilidade e obtém muito mais resultados, os recursos, né, que tem, né? Certo. Bom, mas essa mudança foi fundamental, né? Os meios de trabalho mudaram. E os materiais da arquitetura? Novos materiais da construção civil, por exemplo. Como é que foi a evolução disso? Os materiais evoluíram também, né? Hoje você tem uma série não só os materiais, mas assim a própria concepção dos projetos, né? Quer dizer, se você comparar um projeto de 20 anos atrás, aí, hoje ele é completamente diferente estou me referindo a um projeto de um apartamento residencial. Envolve a própria sustentabilidade também. Né? Sem dúvida, mas mudaram os hábitos, mudaram os perfis, mudaram as famílias, os hábitos familiares. Sim. Então,
o que era valor naquela época não é hoje, não é mais. Número de vagas em garagem. Esse se você pegar os edifícios aí dos anos 50, anos 60, tinha uma vaga de garagem, né? Acho que até mesmo nos anos 80 ainda tinha, era mais comum, não era? Hoje em dia, várias. Você pega um apartamento de 2 dormitórios ou até um dormitório, né? Quer dizer, o casal trabalha, os dois têm carro, né? Então você tocou num ponto importante, quer dizer, a questão da garagem ou seja, quando você faz um projeto de um edifício num terreno urbano, né, que não é um terreno grande, você tem que partir para soluções de garagem subterrânea e em função do número de vagas, hoje você tem 2, 3 subsolos aí nos edifícios para atender a demanda, né? E internamente também as plantas mudaram, quer dizer, hoje uma coisa importante, né? Antigamente se fazia um dormitório, por exemplo, se seguia um padrão, né? O famoso 3x4, né? Que era o padrão de dormitório e tal. Hoje o dormitório ele tem que atender o layout do mobiliário interno, quer dizer, e sem gordura de espaço, porque hoje o valor do metro quadrado é caríssimo, caro, né? Realmente. Então, desde que ele atenda a função dele, quer dizer, você quer um dormitório onde você coloque 2 camas, uma superfície de armário que atenda as 2 pessoas que ficam ali, e se ele tiver dimensões compatíveis com a necessidade, né? Então fechou a questão. Então a gente não pode mais ter preconceito com ambientes pequenos, né? E mudou a coisa. Hoje as famílias, né? Até eu tive numa palestra outro dia que citaram um apelido, né? Para os filhos aí, que eu achei interessante, né? Que eles dizem que é o filho canguru, né? Porque hoje você tem diálogo com os pais, você fala de igual para igual, né? O pai se veste da mesma maneira que o filho, tem os mesmos hábitos, e o que não acontecia no passado. E o filho em casa tem roupa lavada, comida na mesa, tem vida mais fácil. Né? Então o que ocorre hoje em dia, quer dizer, os filhos ficam em casa até, né, os seus 30, 40 anos, e aí foi citado, né, que nessa palestra que esses filhos eles vão tomando conta da casa ou do apartamento, né, e criando espaços deles ali. Então, por exemplo, uma mesa de jantar ali na sala, que é um espaço ocioso, que ninguém utiliza, eles acabam ali fazendo uma estação de trabalho. É bem por aí. E vai tomando posse dos ambientes que estão ociosos, né? Por aí. Esse é um aspecto. Outro aspecto é os casais trabalham, quer dizer, todo mundo fica fora de casa o tempo todo então a casa, o apartamento acaba sendo quase que um dormitório só, né? Você passa o dia todo fora, chega à noite em casa. Então não há necessidade de se ter os ambientes que você tinha no passado, né? As transformações da construção do espaço urbano, né? É bem por aí. E as pessoas querem usar efetivamente os ambientes que estão você tem. disponibilizados. Você não pode, hoje, em função de custo e tudo mais, você não pode ter ambientes que você não utiliza dentro do apartamento. Eu citei a sala de jantar, que é um caso bem comum, específico, né? Assim, Bom, na filosofia de trabalho sua, por exemplo, o que seria mais importante, a função ou a forma? Não, eu acho que a função é muito importante, né? Isso aí é uma discussão na arquitetura, né? De forma, resultado da função, né? Ou vice-versa, né? O Niemeyer é criticado muitas vezes pela forma, pela forma, quer dizer, os projetos dele são mais formalistas, então acaba às vezes comprometendo, né, algumas atividades, né, que acontecem dentro dos seus projetos e tal. E o inverso também, se você tiver uma coisa que é projetada, né, exclusivamente pensando
né, pensando assim na função aí, ela fica muito estática, você vai fazer o feijão com arroz, aí não tem. Então a gente tem que ter o bom senso, né? Colocar na balança e criar. Acho que essa é uma atribuição nossa, quer dizer, a gente tem que estar sempre apresentando novas alternativas, novas propostas, não só na questão da função, como também da forma, né? Então, as soluções de fachada, soluções de volumetria, por que não questionar a função, entendeu? Né? Dentro dos padrões que ela já é pré-estabelecido, né? Mas essa é uma outra, acho que, característica da nossa atividade. Você não pode parar no tempo, aí você tem que estar sempre antenado aí a tudo que está acontecendo, questionar, né, tudo e sempre apresentar novas alternativas e propostas. Né? Muito bem. Uma última pergunta. E se tratando de arquitetura modernista brasileira, uma opinião como arquiteto. Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. A sua preferência, a sua maior admiração? Os dois, né, são, no caso da Niemeyer, grandes, né, grandes personagens aí, acho que da história brasileira aí, né? E o Niemeyer tem até outro dia a gente estava brincando aí que ele está trabalhando, está com 102 anos, continua trabalhando, né? Eu até brinquei com... É a profissão da longevidade. Um amigo, eu falei, não, ele falou, puxa, o Niemeyer trabalhando até agora. Eu falei, não, o arquiteto ele tem que trabalhar até os 100 e tantos anos para poder pagar as contas que ele tem, que no dia a dia nosso não é fácil. E até eu tinha ouvido no rádio, o Niemeyer está hospitalizado, né? E eu falei, puxa vida, será que... Está melhorando. Aí disseram que ele foi uma gripe, né? Então, ele é um exemplo para todos nós aí, né? E eu acho assim, os questionamentos, como eu falei, você falou de arquitetura modernista, essa arquitetura contemporânea, a gente estava falando dos questionamentos e de sempre pensar em questionar os valores existentes, a maneira que se vive, a maneira que se trabalha, enfim, pegar os padrões da sociedade e apresentar novas propostas dentro da sua visão pessoal, dentro do que você está sentindo que está acontecendo com a sociedade, né? E apresentar novas propostas, mas isso sempre é criticado, é questionado por ser uma coisa nova, né? Sempre as coisas novas vão ser questionadas. Você vai sair do padrão existente, né? As críticas vão ser, mas isso a médio e longo prazo mostra que você estava correto, né? Dentro da sua proposta, né? Então eu acho fantástico tudo isso, né? Fernando, excelente. Tá. Bom, eu conversei com Fernando Rivabem, da Rivabem Arquitetura, aqui em Ribeirão Preto. Fernando, muito obrigado por ter cedido seu precioso tempo para a nossa entrevista, que eu tenho certeza que vai esclarecer muito as dúvidas dos nossos vestibulandos sobre a arquitetura, uma coisa que cresce muito no Brasil e que tem tomado, assim, cada vez mais importância. Olá, estamos aqui em Araraquara, na belíssima estação de tratamento de água, aonde passearemos por toda a estação com as explicações do Carlinho, que é um funcionário que conhece, ó, palmo a palmo a estação de tratamento de água. Não é, Carlinho? Dizem que é. Bom, é um prazer nós aqui do Departamento de Água de Araraquara estar recebendo vocês e auxiliar em tudo que for possível. Então tá bom. Vamos levar esses meninos para ver como é que é? Vamos lá ver, Então, se a água tá molhada, né? Vamos lá, se a água tá molhada. Vamos lá.
Carlinhos, essa daqui é a parte onde está chegando a água que foi captada Exato. dos córregos. Exato. Né? Então, explica pra gente como é que, de lá pra cá, o que é que acontece com a água? Bom, lá, aqui é uma das estações, é a primeira estação de Araraquara, é a mais antiga. Nós temos 2 estações. Essa, ela trata 500, tem capacidade para tratar até 500 litros por segundo. Enquanto que a outra estação é menorzinha, né? Nós tratamos 80 litros por segundo. Essa, ela recebe água de 2 captações. Uma que fica bem próxima de nós aqui, mais antiga captação de Araraquara, que é a represa, o córrego das Cruzes. Certo? E a outra que fica a 13 quilômetros daqui, que a gente chama de Anhuma, sistema de Anhuma, Ribeirão do Anhumas. Então tem o Ribeirão das Cruzes, 3 quilômetros, Ribeirão do Anhumas, 13 quilômetros. Mandam água juntas para cá, para Eta, que a gente chama de Eta Fonte, estação de tratamento da fonte. E essa água, o primeiro lugar que ela chega é aqui. E a Aqui caixa... está chegando 500 litros de água por segundo. Hoje não está chegando 500 litros por segundo, nós estamos em 360 litros por segundo. Mas eu tenho capacidade para ligar mais bombas, né? Até chegar. E aí essa água ela sai daqui. Para onde que ela vai isso? Mostra pra gente. Ela recebe algum tratamento inicial? O que você joga aí? O primeiro tratamento é aqui, ela recebe a cal, a cal hidratada. Aqui nós trabalhamos com cal micropulverizado. Nós fazemos uma extinção do cal, que fica nos silos armazenados. Nós temos 2 extintores na parte de baixo do silo. Faz a extinção desse cal e o leite de cal é adicionado. Ele cai para cá. Aqui na calha, na caixa de chegada de água bruta. Essa caixa, ela é formada por chicanas, né? São canaletas que vão até o final de cada extremidade da caixa. Vai fazendo. Ela vem passando aqui onde a gente está. Isso. Até o final da caixa. E ela vai misturando com a cal. Por que eu adiciono cal aqui, logo na chegada? Por quê? Porque metais pesados, na presença de em meio alcalino, ele precipita. Ele vai precipitar tudo aqui. E a intenção minha é ir precipitando ferro, manganês, enfim, metais pesados que possam vir nessa água. Na água que está vindo aí. Está vindo da represa. É o primeiro tratamento, a primeira adição que você joga é aqui. Tá. Bom, aí ela vai já lá para a parte da estação, né? Você falou para mim que lá cai o leite de cal, porque esse leite de cal ele é proveniente dessa máquina aqui. Explica pra gente o que é isso daqui, por favor. Bom, ele é extintor de cal. Por que eu chamo de extintor de cal? Eu trabalho, como eu disse lá fora, com cal micropulverizada. E o cal micropulverizada precisa ele recebe água, ele forma uma reação exotérmica, ele libera calor. Por isso, extinção do cal. Para que eu possa obter o leite de cal, eu tenho que adicionar água. Adicionando água, ele forma uma reação exotérmica, libera calor, que fica contida dentro do recipiente, que é todo fechado, não sai para o ambiente. E a leite de cal, por essa tubulação, ela adicionada chega até lá a água. Legal. Então, por isso cal hidratada, né? Ela fica cal hidratada. Não, aí ela fica cal hidratada, isso. Legal. Então, o micropulverizado é um cal isento de água. A hora que eu adiciono água, ele libera a reação exotérmica. Isso. E forma o leite de cal. Forma o leite de cal que eu utilizo. Carlinhos, conta, aí a água que nós vimos de lá, que recebeu um leite de cal, desceu por gravidade, desceu aqui. O que acontece a partir daqui? Na hora que ela chega aqui nessa canaleta, depois da caixa de cal, ela recebe já o cloro, eu faço a pré-cloração. Eu adiciono o cloro, aqui com cloro gasoso. Cloro gasoso. Aí ela vem por essa canaleta e ela funila nessa parte onde eu chamo, onde na verdade é a calha parcha, e eu aplico nesse local o coagulante. Nós trabalhamos aqui em Araraquara com o cloreto férrico. Tá, que tá caindo. Que tá aquele chuveirinho amarelinho. Amarelinho ali. Tá. Então ela já está com a cal primeiro, recebeu o cloro para fazer a desinfecção da pré-cloração, e eu adiciono um coagulante que é o cloreto férrico. Ela cai na calha, faz esse
Esse turbilhonamento para homogeneização do cloreto. Receber oxigênio, misturar mais com a cal e o cloreto. Aí chegou aqui. E aqui ela se divide, eu tenho duas entradas, onde a estação, novamente falando, se divide em dois. Essa parte, essa parede do meio é fechada, então eu tenho o lado direito, que eu chamo, e lado esquerdo da estação. A estação se divide em duas metades. Em duas metades, isso. Depois que ela passou pela calha, eu tenho os floculadores hidráulicos, onde a própria água vai fazer a floculação. Então essa é a primeira etapa, floculação hidráulica. Mesmo caso de lá da chegada de água bruta, chincanas, a água vai até a extremidade final da canaleta, passa para outra, vem até a extremidade final e assim. Vamos ver como é que é isso lá, vamos lá? Vamos. Carlinhos, depois que a água passou por ali, recebeu a carga de cloreto férrico, turbilhou para receber o oxigênio, fazer a homogeneização da solução, você falou que ela entra nos floculadores. Isso. Né? Explica pra gente a diferença dos floculadores e para que serve esse floculador. Fala para mim. Bom, o floculador ele serve para fazer com que a mistura, a reação entre o cloreto e o férrico ocorra de fato. Ocorrendo a reação, vai juntar a sujeira presente nessa água e formar o floco. Para isso que chama floculador. Tá. A diferença do hidráulico e do mecânico é que no hidráulico a água faz o movimento serpenteante, né, que são as chincanas, até esse ponto onde eu tenho a comporta que divide o floculador hidráulico do mecânico. No mecânico, qual a diferença? Ele tem motores. Eu uso energia, eu uso uma força com motores, é uma força mecânica, né? Por isso mecânico. Você tem uma pazinha lá no fundo. Tem uma pazinha, motores em cima, o eixo, a pá rotativa, que faz a mistura, né? Que é o término, na verdade, é o término da floculação. Tá. Certo? Aqui... Eu não querendo te cortar. Ali em cima eu observei que tem umas placas marrons, parece uma espuma marrom, né? A imagem vai mostrar isso. O que é essa espuma marrom? É o cloreto férrico? O que é que está acontecendo ali para formar essa espuma marrom? Essa espuma marrom é o cloreto férrico com a cal, tirando da água impurezas. Impurezas mais leves. Mas elas menos flotam. densas. Menos densas. Elas flotam, ficam por cima. E nós temos o menino que tem as peneiras e vai fazendo periodicamente essa retirada, 2 ou 3 vezes por dia. Então ali já tem uma separação das sujeira menos densas. Menos densas, legal. Exatamente. Muito bom. Aí ela sai daqui, que é o floculador mecânico, né? Ela entra aqui no floculador mecânico, vai até o final dele. Tá, tem as chicanes. Aqui não tem chicanas. Ah, não? Não. Então tá bom. Então aqui ela é um quadro bem grande, tem 6 metros de profundidade, dividido em 4. 6 metros de profundidade? 6 metros. Ah, 5 e alguma, quase 6 metros. E ela tem passagens de uma para outra, né? É dividido em 4, com paredes de concreto, com passagem de uma para outra. Cada uma tem o motor e a pá, como eu disse. Entendi. Essa primeira gira no sentido contrário. O fluxo da água, como tá vendo, tem degraus, não tem? Então a água ela vem por desnível para cá, ela não é bombeada, por desnível. Então aqui essa primeira ela gira no sentido contrário da chegada da água. Entendi. Né? Para diminuir a velocidade, para segurar, para fazer com que a água vá mais devagar. As outras já ligam no sentido... Aqui não pode ter pressa, né? Não Reação pode ter pressa. Química tem que acontecer, né? Tem que acontecer, tem que ter certeza que vai se ela não acontecer, tudo, né? Se ela não acontecer, nós não temos a água não com tem tratamento de água. Legal. Vamos ver, essas colmeias. Tá, parece que ela é meio inclinadona, assim. Elas são inclinadas, quadriculadas de PVC, todas presas uma na outra. Né? Ela forma como se fosse uma colmeia, né? Olhando assim. E qual que é o objetivo dela? Diminuir a velocidade de subida dessa água e reter partículas que não ficaram na área de deposição. Alguma partícula, como ela é colocada nessa posição, a partícula vai batendo nesses tubinhos de PVC, né? E parando ali, e tanto é que dá para ver que ela tem bastante coisinha presa ali, né? Já tem bastante depósito ali, dá para perceber. E aí a água verte, cai pelas bocas, jacarezinhos aqui, né? Vai pela
pela canaleta que conduz essa água decantada, já é uma outra fase, nós falamos de floculação, nós falamos agora de decantação, então, uma outra parte. Aqui eu já tirei 80% da impureza, da sujeira, da parte sólida, metais pesados ficou aqui, ou na caixa de água bruta, porque eu adicionei cal, né? Eu disse que em meio alcalino, metal pesado deposita. A maioria dos metais aqui eu seguro matéria orgânica, eu seguro também metais que não ficaram na caixa de água bruta, vieram para cá. Porque ainda tem um pouco de cal ainda, né? Cor, turbidez, sujeira, matéria em suspensão, vai ficando tudo no fundo desse decantador. O meu objetivo é tirar a maior quantidade possível de matéria presente nessa água. Tirar essa sujeira dessa água. Para quê? Para que eu leve essa água para uma outra fase que é filtração. Certo? Lá na filtração, se eu mandar uma água com menos carga, com menos sujeira, vamos dizer assim, melhora vai ser lá, a filtração. Mais eficiência vai ter meu filtro, menos perda de água com lavagem de filtro eu vou ter. Entendi. Então por isso que essa parte do tratamento para mim é muito importante. Carlinhos, explica pra gente o que você está mostrando aqui. Fala pra mim. Bom, a água que vem do decantador vem para cá para os filtros. Eu tenho aqui nessa estação 6 filtros. Nossos filtros são filtros de filtragem rápida, certo? E cada filtro tem os componentes dentro deles. Isso aqui é uma amostra dos componentes que eu tenho dentro de cada filtro meu. Então como é que acontece? A água vem no decantador, ela entra por cima do filtro, passa pela camada de carvão ativado. Aí eu tenho areia fina, aí eu tenho areia, né? Aí eu tenho cascalho fino, médio e grosso, certo? Então três cascalhos aqui. Na verdade o filtro seria carvão e areia, cascalho fino, médio e grosso, suporte para a camada filtrante. Eu chamo de camada filtrante apenas o carvão e a areia. Bom, a água vem no decantador, vai passando por essas camadas, sai na parte de baixo do filtro, aí a água já não tem mais contato com o ar, né? Pássaros, alguma coisa, então não vai ter mais contato com o ar. Ela sai por tubulações. Esse filtro em cima ele é um quadrado de 5 por 6, mais ou menos. Então embaixo ele tem o fundo dele é de bloco Leopold, todo perfurado, que é esse que tem na base, isso daqui. Esses furinhos é onde passa a água já filtrada. Tá. Embaixo desse, que eu chamo de fundo de filtro, ainda existe um cone. E desse cone sai uma rede de 12 polegadas, que ela vai para uma caixa que já fica na parte da frente da estação, e a gente chama de caixa desarenadora. Por que desarenadora? Ela entra por baixo dessa caixa desarenadora, verte, e forma tipo de uma cachoeira para cair numa outra etapa, que é a parte de desinfecção, que eu vou falar daqui a pouco. Então, desarenadora por quê? Alguma areia que porventura venha a passar junto com a água aqui, e passar por esses micros furos, fica na parte dessa caixa desarenadora, que a gente periodicamente faz limpeza dessas caixas, né? Então se tiver alguma areia, é feita a retirada e feita a limpeza, a desinfecção dela. Tá, legal. Então eu falei de uma outra etapa do tratamento. Falamos primeiro floculação, decantação e agora filtração. Vamos certo? lá dar uma olhada como é que é isso lá fora? Vamos passear. Vamos ver na prática. Chegamos na parte externa, né? Nos filtros que você mostrou lá dentro. E aí, o que você pode falar aqui nos filtros pra gente? Bom, o que eu mostrei foi uma pequena amostra, né, de que cada material que compõe o filtro. Aqui é o filtro propriamente dito, e aqui nós temos uma quantidade maior, quantidade suficiente para cada filtro desse. Tá. Bom, e também tem uma outra coisa importante. Eu não disse que a água vem lá do decantador, vem para esse filtro, entra por cima, passa por essas camadas e sai por baixo. Disse isso, não disse? Tá. O que vai acontecer? O filtro o que faz? Filtra, retém partícula, não retém? Ele não é... Essa areia e o carvão, ela é formada por micro... Se você pegar uma lupa lá e olhar, você vai ver que tem micro buraquinhos. Passagens, né? A água vai passando. Vai então permeando. a sujeira, o material que ainda o decantador não segurou, floco, matéria em suspensão, que acaba vindo para cá, pouco mais vem, vai impermeabilizando essa camada filtrante, vai fechando esses poros. Entendi. Né? Chega uma hora que esse filtro ele não filtra mais, ele perde eficiência. O que acontece com o nível da água? Começa a subir. Tá. Ele não está filtrando, parou. Começa a subir o nível da água, começa, devido à pressão exercida pelo nível da água em cima desse filtro,
que está sujo, ele empurra essa e aí acaba passando sujeira para frente, vai para frente. Então eu tenho que fazer uma retrolavagem nesse filtro. Certo. Então cada filtro periodicamente sofre, diariamente na verdade, sofre uma retrolavagem. O que é uma retrolavagem? É o processo inverso da filtração. Como eu faço isso? Eu poderia até mostrar, eu vou explicar e depois a gente faz uma retrolavagem mesmo para vocês verem. Tá. Então como é que funciona? Eu fecho, cada filtro desse tem uma entrada que vem lá do decantador. Então vamos supor que eu vou lavar esse, eu vou fazer a retrolavagem nesse filtro. Fecho a entrada de água que vem no decantador para ele não recebe mais, ele está isolado dos demais. Não recebe mais água do decantador. Fecho a filtração dele, o que acontece? Ele nem entra, nem sai. A água ficou parada nele. Aí eu abaixo o nível até, a gente pode ver lá no fundo dele que tem um monte de tubo de PVC. E esse tubo de PVC que a gente está vendo, ele desce para dentro dessas camadas filtrantes, ramifica lá dentro e ela é toda perfurada. O que é isso? Isso, na verdade, na parte de baixo aqui da estação, eu tenho um compressor de ar, que eu injeto o ar no meio dessas camadas filtrantes. Isso vai fazer como se eu estivesse escovando essas areias, carvão. Elas mexendo com o filtro, né? Lavando o filtro. Elas vão se batendo uma na outra, se esfregando uma na outra e vai soltando a sujeira que estava agregada na areia, no carvão. No filtro, né? E aí o que acontece? Soltei a areia, soltei a sujeira da areia do carvão, eu vou ter que tirar essa sujeira daí, porque a sujeira ficou toda solta. Aí eu vou fazer a inversão de fluxo. Na parte de cima da estação de tratamento eu tenho uma caixa d'água limpa, tratada, desinfetada, uma caixa de 190 mil litros. É o que eu utilizo, eu não utilizo 190 total, mas eu utilizo uns 120, 130 mil litros na lavagem de um filtro desse. Eu pego aquela água que está naquela caixa, inverto o fluxo, injeto por baixo das camadas filtrantes, aí ele vem lá do cascalho grosso, aí é o contrário, não vem do carvão, areia, lá, vem do cascalho grosso, fino, areia e carvão, certo? As camadas mais densas para menos densas. Sai a água limpa, carrega, eu desligo o ar, né? Para que as camadas voltem, assentem, só vem água e sujeira. Então vem toda aquela sujeira que ficou depositada, não parece essa água tão limpa que você está vendo aí, que ela tem sujeira, mas a hora que eu fizer uma retrolavagem você vê, tem sujeira. Você vai falar, puxa vida, mas tem. Aí ele vai até limpar, essa água que sai daqui, eu vou mostrar depois para onde ela vai, a gente não joga no rio mais, nós já temos aqui um sistema de homogeneização de todo o resíduo gerado aqui. O que é o resíduo gerado aqui? Lavagem de filtros, né? Essa água que eu disse, e descarga nos decantadores. Eu não falei, mas aqueles decantadores não falei que vai ficando floquinho lá acumulado? Então ele vai depositando na área de deposição, não é isso? Então diariamente nós fazemos descarga de fundo dele. Então esse lodo que ficou lá, a gente já chama de lodo, esse floco, essa sujeira, vai ser carregada para um sistema de homogeneização desses resíduos. Aí a gente mostra para vocês lá. Então vamos fazer uma retrolavagem para a gente ver como é que funciona? Vamos lá, vamos ver.
Aí o filtro já está limpo, né? Já retiramos a sujeira que estava depositada nas camadas. E com esse processo nós aí utilizamos uns 120 mil litros de água para lavar esse filtro aí. Essa água nós mandamos lá para o tanque de homogeneização, que vai para a ETE, para ser tratada junto com o esgoto da cidade. Carlinhos, aqui vai acontecer uma parte invisível do processo, né? Visível e importante do processo. Ela é invisível, mas é importante. O que acontece aqui? Conta pra gente. Bom, depois que nós filtramos a água, ela vai para a caixa desarenadora onde segura alguma areia e cai na câmara de desinfecção. É aí que a gente vai adicionar cloro e flúor nessa água, né? A Araraquara tem 100% de água clorada e fluoretada. Aqui tem um abaixamentozinho de pH também, né? Com a adição de cloro. Ele não é significativo. Cai um ponto. Se tiver com pH de... Já é bom. Geralmente a gente solta para a rede em torno de 8 de pH. Vai para 7,9, muito pouco. É legal. Então tá bom. Vamos lá então para a próxima parte? Vamos lá? Carlinhos, agora explica pra gente o que a gente tá chegando no final. Onde é que a gente chegou aqui? Fala pra gente. Bom, aquela água que resultante do processo de lavagem do filtro, que nós fizemos ainda há pouco, aquela água suja, vem todo para cá. Isso aqui a gente chama de tanque de homogeneização de lodo, ou seja, dos resíduos que nós estamos gerando lá. Tá. Um desses resíduos é o que nós vimos agora, que foi o filtro. Um outro resíduo que nós não mostramos, mas que nós fazemos diariamente, é a descarga de fundo de decantador. Também vem para cá. Tá. Como funciona esse tanque? Recebe essa água, esse resíduo. Tá. Lá no fundo nós temos um agitador que a hora que atinge 1 metro, de baixo para cima atinge 1 metro, cobre ele, ele aciona automaticamente, ele tem um sensor que liga ele e ele vai fazendo com que vai girando a água, vai homogeneizando, não deixando a sujeira depositar no fundo. Tá. Certo? Certo. Aí nós temos, nessa casinha aqui, ela tem a mesma profundidade desse tanque. E lá no fundo dela nós temos as bombas. Sim. Sugam a água, esse lodo homogeneizado lá do fundo e manda aqui para a calha partial, onde nós medimos de novo esse lodo, a vazão que estamos gerando aqui, né? E ela é mandada daqui, ela vai por gravidade lá na ETE. Vai para tratar junto com lá na estação de tratamento de esgoto. Uma particularidade interessante é que essa água ela não influenciou negativamente no processo de tratamento lá na ETE. Os organismos acho que gostaram do cloreto aqui. Gostaram do cloreto férrico. Não atrapalhou o processo de tratamento, né? E o sólido que fica depositado aqui, como é que isso é retirado? Porque o trem é fundo para burro, hein? Sim, ele é fundo. Na verdade não vai areia, essas coisas não passa pela bomba. Nem é bom, porque senão ele acaba com a minha bomba. Então ele vai, como ele faz, o agitador que está lá no fundo, faz esse movimento, essa areia que você comentou, faz uma piramidezinha, uma montanha, vai amontoando ela lá no fundo. No centro ali. Carlinhos, estamos chegando no fim. Depois que a água foi clorada, que você mostrou a cloração, o efluente da ETA está indo embora lá para a estação de tratamento de esgoto. Isso. Essa água vai para onde depois de clorada? Bom, aí, né? Chegamos no final do tratamento. Bom, aí essa água ela é armazenada. Nós temos aqui 3 tipos de reservatório. Nós temos reservatórios enterrados. Por quê? Porque fica do nível da terra para baixo. Abastecem as partes mais baixas da cidade, tudo por gravidade. Aí nós temos reservatórios apoiados, que fica do nível do solo para cima, abastece a parte média da cidade. Aí nós temos reservatórios superiores, né, que abastece a parte mais alta da cidade. Por exemplo, nós estamos, aqui tem que ser abastecido por um reservatório superior, reservatório elevado, vamos dizer assim, né. Bom, e aí nós temos as malhas de redes, temos as redes mais grossas, que são as adutoras, né, e daí as derivações para os ramais da residência, das residências mesmo, que são ramais, são ligações menores, mais finas. E eu acho que é isso daí. Então tá bom. Carlinhos, acho que é esse obrigado pela visita. Eu que agradeço. Os meninos vão gostar muito de ver você falando. Eu vi que acho que foi bem aproveitoso, porque você até aprendeu, né? Opa, mas nem. Então. Mas nem.
né? Mas estamos à disposição e eu fico honrado em receber vocês aqui, em depositar confiança no nosso tratamento, porque senão você não estaria aqui, né? Se não fosse confiável, eu não estaria aqui mostrando para o Brasil inteiro. Fico feliz, né? Fico muito feliz e honrado e à disposição. Quando precisarem, quando tiverem dúvida, quando precisarem, estamos aqui. Se quiser vir tomar uma água aqui com a gente. Ó, que beleza. A água eu tenho certeza que é limpa. Obrigado, viu, Carlinhos? Obrigado, viu? Marina e Lucas estavam entediados em casa. Queriam viver uma grande aventura, mas não sabiam como. Marina, curiosa como era, olha para Lucas e sugere: bem que podíamos criar uma aventura de criança. Que tal? Lucas acha fantástico. De repente, surge do nada uma bola azul da cor do mar. Toda feliz, a cachorrinha Flica vai em sua direção. Lucas chuta a bola e, para surpresa dos dois, ela se transforma em um grande lago. De repente, surge uma baleia e os leva à terra firme. Aliviados, agradecem a baleia. Ao voltarem da grande aventura, trocam olhares e Marina comenta: jamais poderíamos ter nos atrevido a fazer isso. Quando surgiu aquela imensa onda, fiquei apavorada. Pensei que ela fosse nos engolir e Lucas teve a mesma sensação. Ainda bem que gritamos por socorro e apareceu aquela baleia amiga e nos salvou. Mas, pensando bem, Lucas, essa foi a melhor aventura de nossas vidas. A imaginação pode nos levar para onde quisermos, não é mesmo?